Opa, tudo bem aí, galerinha? Como é que vão as coisas? Então, estamos aqui hoje para poder conversar um pouco sobre Direito Processual Civil 3, cumprimento de sentença e execução, tá? As duas primeiras aulas, nós falamos, na primeira, na verdade, na apresentação do Conhecendo o Processo Civil 3, nós falamos sobre aquele gráfico, como se fosse uma linha do tempo, tudo que começa na petição inicial termina com uma sentença. Conceituamos até, inclusive, o que é uma execução, falamos sobre o título executivo, judicial, extrajudicial. Na segunda aula, a mesma coisa. Nós nos prendemos um pouco nas questões práticas. E nessa terceira aula, a gente está ainda falando um pouquinho sobre petição inicial, porque a ideia que eu quero passar para vocês é que nós precisamos de uma petição inicial para poder iniciar um processo de execução. Então, lógico que nós não vamos estudar aqueles princípios e condições da ação como nós estudamos no Direito Processual Civil 1, né, bem a fundo, falar sobre petição inicial em processo comum, não. Agora eu vou dar uma passada para na próxima aula a gente começar a identificar os títulos executivos, a forma de execução, já caminhar lá para a parte final do Código de Processo Civil e aí assim a gente começar a materializar essa teoria, tá bom? Nesse momento eu estou tentando aqui fazer uma gravação no podcast para ver se vai dar certo, porque as últimas vezes que eu fiz eu acho que não deu certo, não consegui salvar. E você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço a gentileza de se inscrever, porque vai me ajudar bastante, tá? Esse é um projeto que eu estou fazendo para poder tentar conseguir o máximo de inscritos possível e aí, por fim, conseguir fazer fazer aula ao vivo, poucos dias antes da prova da OAB e poder ajudar aí vocês a conseguirem a aprovação, principalmente nessas questões de direito civil e processo civil. Inclusive, eu já estou preparando material de exercício, e aí depois, quando estiver pronto, eu vou mandar para todos vocês. Eu espero que não esqueça e também espero que vocês estejam comigo sempre aí nessa comunidade, porque todos que estão recebendo esse material do grupo da turma estão na comunidade. Todos que vão receber na comunidade, que não fazem parte da turma, vai ter o material também de qualquer maneira, pelo menos o vídeo, mas quando eu preparar os exercícios da OAB, que eu sei que tem alunos que vão fazer, né, que mandam mensagem, trocam mensagem comigo, então acho que vai ser importante, não só para vocês, quanto para mim. Tá? Eu trago para vocês aqui, pelo menos esses princípios, tá? Que eu não vou ficar lendo, nós já falamos em sala de aula e vai ficar um pouco redundante se estivermos estudando aí, como nós estamos estudando aí processo civil 3, ficar falando de princípio de petição inicial, mas o que nós temos que saber falando da nossa matéria, começando com o título executivo extrajudicial, trazendo sempre como exemplo um contrato de compra e venda, sendo uma hipótese desse contrato de compra e venda descumprido, ou seja, há um inadimplemento por parte do devedor. Logo, o credor, né, é o polo ativo, vai ter que buscar apoio da tutela jurisdicional, ou seja, buscar a justiça, a execução daquele título. Então, quais são os títulos que podem ser executados, que são considerados títulos executivos extrajudiciais? Um exemplo, contrato de compra e venda. Pegando esse contrato, que é a manifestação de vontade entre as partes, que é regida por cláusulas contratuais, normas de direito privado, norma dispositiva, então é levada à justiça, é levada ao Poder Judiciário, através e considerando o princípio da inércia, que é o juiz não pode de ofício movimentar o processo judicial ou abrir a justiça para o cidadão ir, o processo do impulso, o princípio do impulso, melhor dizendo, que é quando a parte que tem interesse movimenta e impulsiona o processo, o princípio da correlação, que o juiz está adstrito a sentenciar a demanda judicial, né, com correlação ao pedido do autor, ou seja, tudo que o autor pede, o juízo tem que avaliar. O princípio da eventualidade, né, a parte tem que alegar tudo aquilo que é de direito na petição inicial. O princípio da iniciativa, que é a iniciativa das partes dando andamento ao processo. Então, esses são os princípios básicos, né,
que são da petição inicial e que nós temos que trazer também para uma ação executiva, ou uma ação de execução, ou uma ação monitória, para trazer a busca do objeto principal daqueles títulos de crédito que nós já falamos, que é a nota promissória, que é o cheque. Então, nós podemos buscar através de uma ação monitória. Então, todas essas formas de acionar o Poder Judiciário, melhor dizendo assim, de uma forma mais popular, nós temos que respeitar inicialmente e basicamente esses 5 princípios, tá bom? E aí eu trago aqui um destaque da petição inicial falando que essa petição inicial é o primeiro contato que as partes têm com o Poder Judiciário, é ali que se inicia o pontapé inicial de um processo judicial, mesmo sendo uma ação comum, como sendo uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Diferente é a forma de buscar o objeto de um título executivo judicial, porque aí nós buscamos através de um cumprimento de sentença. Como já tem uma petição inicial em andamento, né, já foi iniciado um processo judicial, já tem uma petição inicial formada, já tem uma sentença, que é um título executivo judicial, por exemplo, ou um acordo homologado por sentença, que também é um título executivo judicial, porque tem a intervenção direta do Poder Judiciário. Então, já tendo isso, eu não preciso fazer uma nova petição inicial, eu preciso fazer um cumprimento de sentença. E no caso aí, seria uma petição simples, apontando tão somente os cálculos, atualizando o valor do objeto principal da ação, ou indicando, se no caso for uma obrigação de entregar, ou uma obrigação de fazer, mas todas as obrigações, elas são acumuladas com multas. Ou seja, caso haja uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de entregar, ou uma obrigação de dar, o judiciário vai falar o seguinte: você entrega, ou faz, ou cumpre em tanto tempo, em tantos dias, sob pena de multa diária, ou sob pena de multa por ato cometido quando não é para cometer. Enfim, caso haja uma violação da obrigação, o judiciário estipula uma multa, tá certo? Então, essa multa, caso não seja cumprida a obrigação, tem que ser atualizada com juros, correção monetária e percentual, caso o juízo estipule. Então, o cumprimento de sentença, diferente do título executivo extrajudicial, inicia com uma petição simples, dentro do próprio processo principal, com um apontamento, juros e correção monetária, através de uma planilha, para que o juiz tenha conhecimento do valor a ser posto a cobrar. E aí a forma de impugnação da parte contrária não é a mesma forma de impugnação da parte contrária de uma ação de execução, e aí nós iremos ver passo a passo nas próximas aulas, tá bom? Então, o importante que vocês tenham em mente que, para iniciar uma ação executiva de um título executivo extrajudicial, temos que cumprir os requisitos previstos no artigo 319. E eu destaco para vocês, porque esse material vocês estão recebendo, tá? E vocês vão visualizar depois com mais calma todos esses incisos do artigo 319 e parágrafos também. A indicação das partes, qualificação, fatos e fundamentos, sempre tem que ter um valor da causa, o pedido tem que ter as especificações, esse pedido ele pode ser alternativo, ele pode ser simples, ele pode ser cumulativo, então vai depender do caso concreto, vai depender do tipo de contrato que iremos executar, para saber como nós vamos pedir. Mas esses pedidos eles têm que ter conexão com o caso, tem que ter conexão com todo o contexto da petição inicial, e nunca podemos esquecer do valor da causa. Falando de execução, é de suma importância, independente de previsão legal ou não, é de suma importância anexar a execução uma planilha e também, se possível, uma notificação extrajudicial para demonstrar ao juízo a sua intenção de resolver a questão administrativamente, por mais que você saiba que a parte contrária não irá aceitar
algum tipo de acordo ou propor algum tipo de valor, até que seja um pouco mais baixo daquela pretensão que se tem à busca da concretização do objeto principal do contrato. Então, é muito importante colocar para vocês terem mais dinâmica com relação a isso. E eu cito aqui também para vocês o artigo 320 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. Lógico, se nós vamos executar, nós vamos fazer, nós vamos juntar o título, né, que é principal, que é o contrato, aquele contrato de compra e venda que não foi cumprida. Tá? Foi destacado aqui, no artigo 321, né, que o juiz pode verificar a petição inicial, se preenche os requisitos do artigo 319 ou 320, né, e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete na petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. É muito importante o artigo 321, não só na nossa matéria de processo civil 1, como também, e principalmente agora, nesse momento, na matéria de processo civil 3, para que não se perda tempo. Não fazendo uma petição inicial dentro dos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, perderemos tempo. Perderemos aí mais 15 dias para poder fazer todos os ajustes necessários e para fazer com que aquela petição inicial fique de acordo com o previsto nos artigos 319 e 320, tá? Então, é muito importante. Obviamente, caso vocês tenham um grande volume para distribuir ações, é possível que aconteça uma falha e essa falha não vai prejudicar o processo na questão de mérito, não há um prejudicial de mérito, mas sim com relação a tempo para a resolução dessa demanda judicial. Então, é muito importante ter muita atenção com relação a esse tipo de elaboração de petição inicial, tá? Eu cito aqui as condições da ação, eu falo sempre em sala de aula, independente do novo Código de Processo Civil ou não, eu sempre cito a legitimidade das partes, né? O interesse processual, que é o interesse de agir, e a possibilidade jurídica do pedido. Por quê? É muito importante, independente do Código de Processo Civil novo, não ter trazido a possibilidade jurídica do pedido, no seu artigo 17, colocarmos um pedido possível, tá? Um pedido de uma petição inicial que seja possível, para que também não haja depois problema em resolução de mérito, apesar das teorias estarem avançando e modificando ao longo do tempo. Tá? Nós temos uma teoria que antigamente pode até se chamar de clássica, mas ela é considerada como eclética, né? Que é uma teoria de Lieberman, Enrico Tullio Lieberman, que é um italiano, acredito que seja italiano, que já tinha essa teoria concretizada e estudada pelo direito brasileiro com a evolução da sociedade, do Código de Processo Civil, do Código Civil. Inclusive, essa teoria foi criada antes do CPC de 73, né? E está sendo modificada ao longo do tempo, e hoje, com o novo Código de Processo Civil, não se usa, né, não se enxerga essa teoria na própria letra fria do CPC, porque foi extirpado, vamos dizer assim, excluído do artigo 17 do CPC a possibilidade jurídica do pedido, mas nós temos doutrinadores que ainda entendem, por mais que não esteja previsto na lei, que ainda entendem da importância da possibilidade jurídica do pedido. E aí nós começamos uma discussão doutrinária e teórica sobre o tema, né? E abaixo eu faço uma consideração sobre isso. Mas, de antemão, é importante, eu sempre recomendo e sempre faço a identificação dessas três situações, independente dessa teoria ter sido ultrapassada ao longo do tempo, mas muita gente considera a possibilidade jurídica do pedido como uma parte integrante das condições da ação, por mais que a lei hoje não preveja. E aí eu costumo, nas minhas petições iniciais, identificar o pedido possível, tá? Eu coloco essa observação aqui para você, ó. A possibilidade jurídica do pedido não é mais recepcionada pelo Código de Processo Civil de 2015. Artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ponto, acabou.
Se tem interesse de agir a legitimidade, a parte que demandou já se socorre na teoria da asserção, que é uma teoria mais moderna, que entra em confronto com a teoria eclética. Tá, o que se tem como um novo Código de Processo Civil foi a criação da teoria da asserção. Porém, ainda há doutrinadores que sustentam a teoria eclética como entendimento de necessidade da existência da possibilidade jurídica do pedido. Eu coloco uma outra observação também, na elaboração de uma petição inicial, para que não haja problema de interpretação e não dificulte o julgamento da causa, recomenda-se que, além das partes serem legítimas, deve haver o interesse processual ou o interesse de agir e o pedido possível, mesmo ciente de que o artigo 17 do CPC não o preveja. Porém, pela doutrina moderna, não há necessidade do pedido ser possível juridicamente, faz a teoria da asserção. E aí eu enfrento diversas demandas judiciais. No meu dia a dia profissional, quando a parte ré, quando eu represento a parte autora, também tenho um cliente aqui no escritório de parte ré, quando eu represento a parte autora, a empresa ré, em sua contestação, alega a ilegitimidade da parte, alega a incompetência do juízo, alega o pedido ser impossível. Então, na minha réplica, eu trago a teoria da asserção, porque nesse caso concreto eu preciso linkar e falar para o juiz, o juiz, aqui, nesse caso é o seguinte, eu consigo provar o vínculo entre as partes. Conseguindo provar o vínculo, eu te dou o caso, o fato, o senhor me traz o direito e julga a minha demanda. Então, não há de se falar em legitimidade, não há de se falar em pedido impossível, porque eu tenho concretizado essa demanda no discorrer dos fatos e fundamentos e provo o vínculo entre autor e réu. Então, a teoria eclética da ação ou condições da ação é entendida por Lieberman, Henrico Túlio Lieberman, podendo ser chamada de condições da ação. O direito de agir está ligado diretamente à obtenção de uma sentença de mérito, que pode ser favorável ou desfavorável ao demandante. E para que a sentença faça jus, é necessário o cumprimento correto dos requisitos ou condições da ação, que seriam a legitimidade de causa, possibilidade jurídica do pedido e direito de agir. Esse é o entendimento que veio mudando ao longo do tempo. Por isso que eu não descarto, por favor, pessoal, eu não descarto. Como outras questões a gente discute ao longo das matérias, civil, processo civil, que são as matérias que eu leciono na faculdade, de chegar e falar, não está previsto, logo não vamos usar. Pelo contrário, na prática, nós podemos usar, desde que fundamente em cima de uma teoria que você mais se adeque. Num concurso público, por exemplo, analise a banca, analise a bibliografia para estudar e responder a questão conforme a banca do concurso, sabendo que a norma legal, o CPC hoje, não prevê a possibilidade jurídica do pedido, tá certo? Então, essas questões são importantes trazer, obviamente que em prova não iremos colocar, pela polêmica e pela divergência doutrinária. A teoria da asserção surge como uma teoria reformista em face da teoria eclética e considera que basta o demandante afirmar na petição inicial a análise da possibilidade da existência de um vínculo obrigacional, como nós falamos ainda há pouco, entre as partes, e não o direito provado que o juiz terá condições de julgar. Então, a teoria eclética e a teoria da asserção discutem questões de requisito de existência de direito de ação e o seu legítimo exercício da ação até o julgamento da causa. Tá certo? Agora, a petição inicial, avançando aí, já caminhando para o nosso final, que a ideia minha é trazer comentários, mais uma vez falando que eu sou repetitivo, trazer comentários sobre as aulas, no máximo em 20 minutos, já atingimos aqui quase 20, mas vamos passar um pouquinho até fechar. A inépcia da petição inicial. A petição inicial, se ela não cumpre e ela traz algo que não se possa emendar, se ela não cumpre o artigo 319 e o 320, e ela traga elementos que não se possa emendar, ela é considerada inepta, ou seja, o processo é julgado extinto sem a resolução
do mérito. Como identificar a petição inicial? Identificamos pela falta do pedido, ou a causa de pedido. A narração dos fatos não decorre de lógica, tá? Quando os fatos não são bem explicados, e quando o pedido for juridicamente impossível. Então, se eu tenho uma questão de inépcia, se eu tiver um pedido juridicamente impossível. Lógico, se a lei não prevê a possibilidade jurídica do pedido, o juiz terá que julgar. Ele não vai, com um pedido que não seja considerado possível, ele não vai deixar de julgar, ele vai ter que julgar de qualquer maneira. Mas aqui, para a identificação de uma inépcia da petição inicial, se o pedido for impossível, ela é inepta e ela é julgada extinta. Tá certo? Lógico que esse objeto pode ser objeto de uma ação futura. Então, para não ter uma petição inicial inepta, eu sempre procuro colocar um pedido possível. E aí eu volto para aquela teoria eclética, que é a teoria de Lieberman. Tá certo? Na questão da elaboração da petição inicial, tá, pessoal? Então, bota aqui o artigo 485 do CPC, que é indeferir a petição inicial, ele não resolve o mérito, e o objeto pode ser objeto de ação futura, e também, com relação à questão da petição irregular, é que ela pode sofrer emenda. Então, essa petição irregular, eu não coloquei o artigo aqui, tá dentro da questão do artigo 485, se eu não conseguir suprir as necessidades dela como emenda. Se o juiz fala, sua petição está irregular, emenda em 15 dias, como nós falamos lá no artigo 321. Eu emendo, porém eu não atinjo o objetivo de suprir aqueles requisitos e condições da ação previstas no artigo 319. Aí o juiz pode me dar um novo prazo. Se eu não atinjo com a emenda, aí a minha petição ela é considerada como inepta e eu não consigo mais ajustar e o processo é julgado extinto. Então, eu não consigo prosseguir na minha execução. Nós estamos falando de uma petição inicial de um processo executivo, de uma ação de execução, tá? Como, no caso concreto, se eu tenho um inadimplemento de um contrato, se eu não consigo provar que aquele contrato existe ou não junto o contrato, eu não vou ter objeto. Então, o juiz vai mandar eu emendar para trazer o contrato. Se eu ainda não trago o contrato, ele pode me dar mais um prazo para emendar. Mas se eu não trago o contrato novamente, ele é julgado extinto pela irregularidade da petição inicial. E esse objeto eu posso discutir numa ação futura novamente. Então, o que eu quis provocar em vocês nessa apresentação? Em sala de aula, conceituamos o que é título executivo extrajudicial, conceituamos o que é título executivo judicial. Sabemos que, para uma ação executiva, o executado recebe a intimação, tem que pagar em 3 dias, sob pena de bens à penhora. Sabemos que o título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, inciso 3 do CPC, precisa ter uma assinatura de testemunha para ter força executiva. E nós sabemos que o título executivo judicial, nós temos aqui um exemplo como uma sentença, e a sentença ela não é executada por um processo em apartado. Através de uma petição de cumprimento de sentença, nós prosseguimos e forçamos a parte contrária a cumprir o que foi determinado por sentença ou por acordo. Tá? Isso nós explanamos em sala de aula, e aí no próximo encontro, nós vamos começar falando mais detalhadamente sobre isso, entrando já na parte final do Código de Processo Civil e falando sobre execução e cumprimento de sentença propriamente dita. Tá certo? Então, eu quis trazer para vocês aqui essa explanação sobre petição inicial, para que no dia que nós, na sala de aula, vamos elaborar a dinâmica, eu vou trazer o caso concreto. O caso concreto que eu vou trabalhar é um caso que eu tenho no escritório de uma locação de um imóvel, e aí nós vamos, eu vou para transformar esse título em um título mais palpável para a gente fazer uma ação de execução. Tá? Eu estou analisando para ver se eu transformo esse contrato de locação em um contrato de compra e venda, modifico o caso, para assim a gente ter uma facilidade melhor para trabalhar, onde a parte da turma vai trabalhar com execução e a outra parte vai trabalhar com embargos à execução. Mas é óbvio que para isso nós vamos ainda
explanar um pouquinho mais sobre esses dois institutos e assim a gente conseguir fazer o trabalho e pontuar na nossa matéria, tá certo? Então, agradeço aqui a todos vocês a atenção, já chegamos aí a 20 minutos, nós nos encontraremos aí na próxima semana, um abraço e até a próxima.